Olá, bem-vindos a este humilde podcast que continua a existir e a crescer graças ao vosso apoio e por isso muito obrigado aos novos mecenas do 45 graus, à Ana Padilha, ao Alexandre Pinto e, em especial, à Carla Cassote. Há 2 episódios falei-vos dos 2 workshops que estou a pensar lançar, um sobre diferenças políticas e o outro sobre o pensamento crítico. Se forem ao site do podcast, 45grauspodcast.com, encontram lá mais detalhes em relação a cada um dos workshops. Não tem ainda os detalhes mais importantes das datas e dos formatos em que vão decorrer. Eu prometo manter-vos atualizados em relação a isso. Mas, por exemplo, no caso do workshop de pensamento crítico, pode ter interesse também caso tenham uma empresa ou caso trabalhem numa empresa em que achem que podem beneficiar deste tipo de formação. Se for esse o caso, já sabem, contactem-me pelos canais habituais. E agora, ao episódio de hoje. O modo como olhamos para os neandertais é das áreas da ciência em que as coisas mais mudaram ao longo das últimas décadas. Até há não muito tempo, acreditava-se, e é essa a imagem que ainda persiste em muito do imaginário popular, que os neandertais eram, basicamente, uns hominídeos primitivos e abrutalhados. Uns antepassados remotos da nossa espécie, ainda com um intelecto mais próximo dos animais do que propriamente da nossa cognição avançada. Mas nas últimas décadas, várias descobertas arqueológicas, e como o convidado deste episódio realça, também uma mudança cultural no modo como vemos a diversidade humana, conjugaram-se para nos levar a perceber que esse entendimento estava errado, de pelo menos 2 formas. Primeiro, sabemos hoje que os neandertais não são na verdade nossos antepassados, mas sim nossos primos, ou seja, coexistiram com os humanos que vieram da África e cuja morfologia se parece mais com a nossa. Segundo, e relacionado com isto, os neandertais estavam muito longe de ser estúpidos e há cada vez mais vestígios arqueológicos, como arte rupestre, por exemplo, a mostrar que eles tinham cultura e eram capazes de pensamento abstrato e simbólico. Mas será que a revisão do nosso entendimento sobre eles termina aqui? Ou será que eles eram ainda mais próximos de nós do que esta descrição faz parecer? É precisamente isso que propõe o convidado deste episódio. João Zilhão é arqueólogo e um dos principais investigadores mundiais na área da paleoarqueologia. Atualmente é investigador coordenador na Universidade de Lisboa e foi anteriormente professor em várias universidades, incluindo as de Bristol e de Barcelona. Antes disso, em 1996, foi nomeado pelo governo para coordenar a criação do Parque Arqueológico do Val do Coa, onde estão as famosas gravuras que naquela altura deram tanta polémica. E um ano depois, em 97, tornou-se o primeiro diretor do Instituto Português de Arqueologia. Na nossa conversa, o João defende uma interpretação ainda mais radical da nossa relação com os neandertais. Primeiro, argumenta que, quanto mais evidência arqueológica encontramos, mais percebemos que os neandertais não eram assim tão diferentes da população de sapiens que veio da África e, sobretudo, da população humana global que existia à época. E por isso, não faz, na verdade, sentido, segundo ele, que os consideremos uma espécie diferente da nossa. Em segundo lugar, ele diz que se olharmos sem preconceitos para os vestígios da cultura neandertal que nos chegaram, não há nenhuma razão para supor que eles fossem menos sofisticados cognitivamente do que as populações de sapiens que vieram da África. E é por isso que faz também sentido que tenha havido cruzamentos entre os neandertais e os sapiens vindos da África. E se é verdade que os genes que têm maior peso no nosso genoma, entre 96% a 98%, são os das populações que vieram da África, isso, segundo o convidado, é apenas resultado de um desequilíbrio de números que existia entre as 2 populações. Esta tese do convidado é provocadora e está longe de ser consensual no meio, mas os argumentos em que ele a sustenta são, na minha opinião, um excelente exemplo prático de pensamento crítico aplicado à ciência e também, já agora, de um problema da ciência contemporânea que já abordei em vários episódios, a hiperespecialização. O contrário disto, a interdisciplinaridade, é por isso muitas vezes essencial para conseguir entender verdadeiramente problemas complexos como este. E falando de interdisciplinaridade, os progressos recentes nesta área devem também muito aos trabalhos de muitos geneticistas que se debruçaram sobre esta área na última década. Aliás, se não o fizeram, sugiro que ouçam o episódio 115 com a Luísa Pereira, que aliás foi quem me instou a convidar o João para o 45 graus. Obrigado a ela por isso. Estes trabalhos da paleogenética têm sido por isso muito importantes, mas isso não implica que os geneticistas tenham estado sempre certos. O João conta durante a nossa conversa um episódio engraçado sobre um desentendimento que ele teve há uns anos com um investigador muito conhecido nesta área, Svante Pääbo, que aliás no ano passado recebeu o Prémio Nobel da Medicina precisamente pelo seu trabalho nesta área. Na altura em que o encontro entre os dois aconteceu, os dados da genética ainda não validavam a hipótese do João de que tinha havido cruzamento entre as populações de sapiens vindas da África e os neandertais, e isso gerou uma discussão acesa entre os dois. Mas não digo mais para não fazer spoiling e por isso deixo-vos com o convidado de seu nome... João Zilhão. O que é que eu disse? Desculpa. É difícil. É um bocado trava-língua. É. Né?
Por acaso é engraçado porque tu estás muito lá fora e deves ter um bocado essa dificuldade, porque o teu nome não só tem este lado de trava-línguas, como é especialmente difícil para um estrangeiro dizer, porque tem o João e o Zilhão. Pois, e quando eles tentam dizer isso à inglesa, em 3 sílabas, resulta uma coisa que parece chinês. Pois é. Joao Silhao. Exato. E já me tem acontecido, em consequência disso, receber mensagens de revistas pensando que eu sou um especialista chinês. A sério? Estás a falar sério? E já recebi um convite para fazer o peer review de artigos de paleontologia sobre dinossauros da China. A sério? Palavra de honra. Essa história é incrível. Por acaso houve um dos documentários que tu partilhaste comigo antes de gravarmos, que era da PBS, salvo erro, do canal americano, e eles pronunciavam o teu nome precisamente dessa forma. Já não sei exatamente como é que era, mas parecia mesmo chinês. Não é só o Joao, que é sempre impossível, mas o Zilhao era assim uma coisa completamente estropiada. Mas pronto, olha, vamos falar da tua investigação, de Neandertais, de Homo sapiens. São temas que eu já abordei aqui algumas vezes no podcast, em episódios anteriores. Tu tens uma investigação fascinante nesta área, porque é uma área em que se tem descoberto muito nos últimos anos, e é uma área em que, no caso dos Neandertais, por exemplo, se tem feito uma reinterpretação daquela ideia que se tinha, que eu me lembro de ouvir quando era miúdo, e que é uma ideia que basicamente persiste na cultura popular, de que os Neandertais eram uma espécie de versão bastante mais básica de nós, não é? Bastante mais básica do Homo sapiens. E a tua investigação, e de vários outros, tem comprovado que não é assim, sendo que ainda existe aqui uma discussão muito grande, até como nós falávamos em off, e já vamos falar disso a seguir, se sequer se pode chamar duas espécies diferentes, o Homo sapiens e o homem Neandertal. Se calhar faz sentido começarmos por perceber, ainda antes de falar de são ou não são duas espécies diferentes, ou se podemos chamar espécies, exatamente a cada uma delas, de onde é que eles vêm? Ou seja, a partir de quando é que elas se separaram? Qual é o ancestral mais comum? Há quanto tempo é que isso aconteceu? E depois como é que cada uma delas evoluiu até depois voltarem a cruzar na Europa com o Out of Africa, não é? Do Homo sapiens? Bom, isso é uma pergunta muito complicada, porque os próprios termos que se utilizam condicionam a resposta. Portanto, a minha resposta começaria por voltar ao princípio. Isto é, aquilo que nós sabemos com certeza absoluta, enfim, tanto quanto se pode ter certeza absoluta nestas matérias, é que a humanidade, no sentido do género Homo, aparece pela primeira vez em África há qualquer coisa como entre 2 e 2,5 milhões de anos. Sabemos depois que, numa primeira fase, ainda essas primeiras populações são ainda contemporâneas dos australopitecos, que depois vão desaparecer, e a partir de há 1,8 milhões de anos começamos a encontrar restos que caem claramente dentro do género Homo, fora da África. Portanto, os mais antigos são os de Dmanisi, na Geórgia, ou no sul do Cáucaso, que até que ponto é que isso representa uma saída da África. O homem a sair da África ou a África a sair da África é justamente uma questão que se coloca, porque na realidade o que acontece nessas épocas mais remotas é que as populações se expandem com os ecossistemas a que estão adaptados ou adaptadas. Okay. E portanto foi o clima que mudou. Há mudanças climáticas, há uma expansão dos ecossistemas, portanto, nos quais o género Homo aparece na África subsaariana, e esses ecossistemas expandem-se, não é? Pelo Médio Oriente, pelo sul da Ásia, pelo Mediterrâneo, provavelmente, e em consequência disso, portanto, os habitantes do ecossistema, incluindo o homem, expandem-se também. Portanto, não há, digamos, o homem não expande o seu nicho. O homem expande-se com o nicho. O homem expande-se com o nicho a que pertencia. E, portanto, vamos encontrar lá 1,8 milhões de anos em Dmanisi. A questão da Indonésia, dos restos de Java, não está ainda completamente esclarecida, mas o mais tardar há 1,25 milhões de anos, portanto, estão lá. E na Península Ibérica, portanto, na outra ponta da Eurásia, a crer, portanto, em algumas datações à volta de 1,2, 1,3 milhões de anos, mas seguramente entre 800 mil e 1 milhão de anos também, já por cá estava instalado o homem. Portanto, isso era, digamos, o Homo erectus. Bom, e também há quem faça classificações e distinções e tal. Mas, para se ter uma ideia, na jazida de Dmanisi há uma variação muito grande, há 5 crânios, não é? A tal da Geórgia, não é? A tal da Geórgia, portanto, há crânios muito pequenos e há crânios em que o volume do cérebro, claro, estava praticamente já dentro das margens de variação da humanidade atual. Digamos que há quase uma variação de 1 para 2, portanto, dentro da mesma população. Se eles tivessem sido encontrados
em jazidas diferentes. Tinha havido, aliás, mesmo assim, apesar de terem sido encontrados na mesma jazida, juntos uns dos outros, há quem proponha a existência naquele conjunto de várias espécies e até de 2 géneros diferentes. Ora, na realidade, começa aí, portanto, a discussão sobre tudo o que vem depois. Se nós, olhando para essa população e comparando essa variação com aquela que existe, por exemplo, entre os chimpanzés, nas populações atuais de chimpanzés, que são o parente mais próximo do homem, o que é que verificamos? Que a quantidade de diferença que existe no interior dessa população definida pelos 5 crânios é, por muito grande que nos possa parecer, inferior à que existe no seio dos chimpanzés atuais, que a gente sabe que pertencem à mesma espécie. E que é muito maior do que existe nos humanos atuais. É evidente, e que é muito maior do que existe nos humanos atuais. Portanto, o que acontece é que é um dos malefícios da especialização. Existe aquela piada, que não é só piada, tem um fundo de verdade, que é aquela coisa de dizer que o especialista é aquela pessoa que sabe tudo sobre nada e nada sobre tudo, não é? Ora, ou sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Ora, o que é que acontece nestes casos é que o especialista em evolução humana, o paleontólogo que se dedica e conhece os restos fósseis do nosso género, todos e mais alguns, com todos os seus pormenores, nos mais ínfimos detalhes anatómicos, não é? Sabe muito bem, com muita profundidade desse assunto, mas muitas vezes perde de vista, portanto, o panorama mais geral. Quando nós olhamos para o panorama mais geral, a ideia que me parece a lógica, que é a minha e que é de mais gente, não é? É que se pode resumir desta maneira. O problema não é que a humanidade do passado fosse anormalmente heterogénea e, portanto, tenha que ser classificada em espécies diferentes. O problema é que a humanidade do presente é anormalmente homogénea. Não é? E, portanto, se o nosso termo de comparação é a humanidade atual, vamos olhar para o registro fóssil e dizer, isto não pode ser. Isto não é normal. E, portanto, vamos ter a tendência para magnificar o significado das diferenças e multiplicar, portanto, as categorias taxonómicas e dizer que há aqui espécies e às vezes até géneros A, B, C, D, E, F, por aí fora. Se tomarmos como quadro de referência a variação que existe entre os chimpanzés, não é? Portanto, aquilo que no calão da paleontologia em língua inglesa, se tomarmos como outgroup, portanto, o grupo que nos serve de quadro comparativo de padrão for esse. Agora, há aqui outro assunto, que é como é que nós vamos utilizar um sistema de classificação, que é o sistema liniano, que foi concebido no quadro de um paradigma fixista, não é? Portanto, não há evolução. Sim, foi pré-Darwin, não é? A vida foi criada tal como nós a conhecemos. As espécies não têm história, foram criadas assim e, portanto, a diferença é o resultado, portanto, de uma criação e o mundo vivo é estático. Como é que vamos fazer isso? Sabendo, ao mesmo tempo, a partir do momento em que aceitamos, portanto, a evolução como facto, que necessariamente as espécies têm que ter dado origem a outras espécies, porque a partir de uma origem comum temos uma diversidade enorme, portanto isso só pode acontecer porque de formas ancestrais serão formas descendentes que são diferentes e evidentemente não só por transformação de antepassado em descendente, mas também por divergência e por diferenciação a partir de um antepassado comum de várias formas divergentes e por isso se o mecanismo fosse só transformação de antepassado em descendente não havia aumento da diversidade. Portanto, como há aumento da diversidade, há transformação de antepassado em descendente e diversificação, portanto, um só antepassado dar origem a vários descendentes. Os 2 processos existem na evolução da vida em geral e, portanto, é concebível que tenham acontecido na evolução humana. O que acontece é que, a partir do momento em que se utiliza a terminologia liniana, acho que era o Wittgenstein que dizia, portanto, que nós não podemos pensar sem palavras, mas as palavras condicionam a maneira como pensamos. E, portanto, ao utilizarmos essa terminologia, automaticamente condiciona, portanto, a nossa maneira de olhar para as coisas, a magnificar as diferenças e a classificar, portanto... Sim, porque classificar no fundo é separar, não é? É separar. E, portanto, ao usar essa terminologia nós estamos sempre a tentar É uma separar. coisa que faz sentido. Claro. Se eu for conservador de museu e tiver que organizar os meus fósseis em gavetas ou em vitrinas, não é? É útil saber onde é que põe este, onde é que põe aquele, onde põe aquele outro. Agora, se eu estou a pensar em termos da evolução, da transformação, de como é que as coisas... da história, não é? Isso às vezes é uma complicação. E eu penso que é o que se passa em evolução humana. Portanto, a tendência do paleontólogo é esta. Portanto, olhando para o mundo vivo atual, eu encontro uma certa relação entre a diferença morfológica,
que é a única que eu, como paleontólogo, posso encontrar no passado, claro, baseado no esqueleto, não é? E o isolamento reprodutivo, que é aquilo que define duas espécies no sentido biológico do termo. Duas populações constituem duas espécies diferentes se estiverem reprodutivamente isoladas. Isto é, se não for, digamos, a mistura entre ambas, pelo menos no mundo animal, não é? Entre um macho e uma fêmea de cada uma dessas populações não der origem à descendência, ou se der, essa descendência for estéril, portanto, como o caso das mulas, etc. E, portanto, o raciocínio é este. A uma quantidade de diferença morfológica há de corresponder a existência de uma diferenciação a nível específico. Qual é o problema? É que nós, olhando para o mundo vivo atual, vemos que essa regra geral tem muitíssimas exceções. Basta pensar nos cães. Basta pensar nos cães, não é? Portanto, há espécies que são uma só, apesar de serem constituídas por populações extraordinariamente diferentes do ponto de vista morfológico e até da morfologia do esqueleto, não só, digamos, do tamanho, da cobertura pilosa, de outras coisas que não se, os cães, não se conservam. Um chihuahua e um São Bernardo. Não é? E depois há o contrário, há espécies que são diferentes, apesar de morfologicamente serem extraordinariamente parecidas, não é? E ser muito difícil distingui-las umas das outras. Por exemplo, no caso da paleontologia, portanto, de interesse arqueológico, por exemplo, é o caso das cabras e das ovelhas. São espécies diferentes claramente, mas há determinadas partes do esqueleto que não se consegue distinguir umas das outras. Tem implicações para o estudo da domesticação, etc, etc. Portanto, tem a ver com o facto de terem sido ambas domesticadas, provocou o mesmo tipo de alteração no esqueleto, é isso? Não, mesmo na forma selvagem, portanto, mesmo o carneiro selvagem do Médio Oriente e a cabra selvagem dessa zona, portanto, que estão na origem da ovelha e da cabra doméstica, atuais, mesmo na sua forma selvagem, não é fácil distinguir. Há alguns ossos que é mais fácil, há outros que é extraordinariamente difícil, portanto, depende muito. Ou seja, isto vai tudo para chegar aonde? Para chegar a que, quando os fósseis são muito poucos, quando a sua distribuição é muito heterogénea no tempo e no espaço, inevitavelmente as diferenças vão aparecer como muito significativas. E, portanto, quando começa o estudo de uma disciplina nova, em que os dados são poucos, cada vez que há um fóssil, digamos aqui há 100 anos ou há 120 anos, quantos fósseis humanos é que havia? Meia dúzia de ocorrências, não é? É natural que nessa altura e nesse momento havia o Pithecanthropo de Java, o Neandertal de não sei quê. A tendência era para... Parecia tudo ultra diferente. Tudo era muito diferente uns dos outros e, portanto, foram-se criando estes nomes. Só que isso depois foi herdado pela disciplina, apesar de os achados terem multiplicado. Por exemplo, para o caso do homem de Neandertal, portanto, o fóssil, o esqueleto, portanto, que dá origem à designação, foi encontrado em 1856, numa gruta na Alemanha. Antes disso já tinham sido descobertos restos que não foram reconhecidos enquanto tal, na Bélgica e em Gibraltar. Só depois da descrição do fóssil de Neandertal é que esses foram reconhecidos. Depois houve as descobertas de Java, do tal Pithecanthropo, e a partir de princípios do século XX começaram a multiplicar-se. Por exemplo, do Neandertal que se conhecia, ou dos 3 que se conheciam em meados do século XIX, hoje, na Europa e na Ásia, conhecem-se restos de cerca de 500 indivíduos. Qual é o problema para a questão de Neandertais e Sapiens? Há 500 indivíduos, digamos, de morfologia tipicamente Neandertal na Europa e na Ásia, e depois há, na África subsaariana, meia dúzia de restos, portanto, contemporâneos destas populações, do Homo sapiens, que já são, do ponto de vista anatómico, mais parecidos com as populações atuais, portanto, estão designados como Homo sapiens, mas e no meio? No meio não há nada, ou muito pouco. O que é que tem acontecido? Sempre que se encontram fósseis ou restos humanos do género Homo nessas regiões intermédias, e sobretudo em períodos de tempo intermédios, são sempre difíceis de classificar. Portanto, se nós olhamos para eles com o quadro de referência de que ou são uma coisa ou são outra, aquilo que o Richard Dawkins chamava a tirania da mente descontínua, que é no fundo uma herança do paradigma fixista que subjaz ao sistema de Linneu, de classificação de Linneu, a tendência é para olhar para esses restos e encontrar maneira de os encaixar numa ou outra das duas categorias que a gente já definiu que existem. Em linguagem filosófica, dizer que as reificamos. Portanto, que as transformamos de categorias do pensamento em realidades ontológicas que tiveram existência real no passado. Desculpa só perguntar isto.
mas eu tenho ideia que o que os dados mostram até da genética é que as populações neandertais que existiam na Europa não tiveram contacto com as populações africanas, e as populações africanas que saíram só até ao Médio Oriente. Sim, até pois, há tipo 80, essa é a ideia, portanto, digamos, ortodoxa e muito difundida. Mas tu contestas? Eu não contesto, é falso, está demonstrado que é falso. Não é assim. Voltando ao princípio, não é? Portanto, temos os Homo erectus, enfim, para dar-lhes um nome, não é? Que são os primeiros que saem para fora da África, etc. E, portanto, depois há uma evolução destas populações nos diferentes continentes, e depois estamos a falar de centenas de milhares de anos, não é? Depois, quando começamos a ter, há um período então entre 1 milhão e 500 mil anos, onde os fósseis são muito poucos, em todo o lado. E à volta de 500 mil anos começam a aparecer mais. Isso tem a ver com, quanto mais próximos estamos no tempo, mais fácil entre aspas, encontrar, portanto, quanto mais antigo, mais difícil, porque há mais destruição, mais erosão, menos, as probabilidades de encontrar são mais limitadas. E também haveria seguramente já mais gente, não é? Portanto, havia mais gente, ficaram mais vestígios, e quanto mais próximo no tempo estamos, mais fácil é encontrar as coisas. Portanto, quando chegamos a esse momento-chave, digamos assim, à volta de há 500 mil anos, o que é que acontece? Acontece que os paleontólogos não se entendem. Portanto, uns acham que os fósseis da Europa e da África são a mesma espécie e que depois é que vai acontecer, portanto, a separação entre neandertais e sapiens. Outros acham que já nessa altura havia diferenciação e que os fósseis da Europa já têm características que mostram que estão, digamos, destinados a evoluir no sentido de se transformarem em neandertais, enquanto que os da África mostram já tendências para evoluir no outro sentido. E há ainda quem diga que os fósseis da Ásia, do Extremo Oriente, ainda eram, portanto, do tipo de coisa. E depois há o outro ponto de vista, quer dizer, meus caros amigos, para já há aqui um problema base, é que muitos fósseis não estão bem datados. E, portanto, quando a gente diz que são da volta de 500 mil anos, uns se calhar são de 300 mil e outros são de 600 mil, e isso, pá, é muito tempo, não é? Sim. E depois, estão muito separados no espaço e há poucos dados. Para as regiões intermédias, e, portanto, a gente não sabe até que ponto aquilo que nos parece ser duas coisas diferentes não são duas manifestações possíveis de uma variação que é um contínuo. Sim. Não é? Dentro do normal. Dentro do normal. Portanto, a variação não é discreta, é contínua. Bom, o que é que acontece? Duas coisas. Primeiro, os avanços da genética têm tornado possível responder a esta questão, mesmo na ausência de fósseis para preencher as lacunas, e tanto no tempo como no espaço. O ADN fóssil diz-nos uma coisa muito interessante, que é esta: nunca deixou de haver fluxo genético entre a África e a Europa durante o período subsequente, portanto, entre 500 mil e 200 mil anos, que teria levado à diferenciação das populações da Europa e da África como constituindo duas espécies diferentes, neandertais na Europa e Ásia Ocidental e sapiens em África. Houve sempre fluxo genético. E como é que se infere isso a partir do... Faz-se a sequenciação, portanto, do ADN, e verifica-se que há constituintes que, por exemplo, em populações europeias de há 300 mil anos, que claramente são de origem africana. E vice-versa? Vice-versa, não. Não, porque nos fósseis africanos o ADN não se conserva. Pois. O problema do ADN fóssil é este, é que é preciso condições muito especiais de conservação, e geralmente isso é em climas frios, não é? Portanto, nas latitudes mais setentrionais, ou em grutas com condições de preservação muito boas, de estabilidade, etc. E os fósseis africanos não têm ADN. Pois, no fundo faltam dados. Sim. Ou seja, há poucos fósseis e os poucos que há não têm ADN. Não têm ADN, e portanto tem que se fazer extrapolações, quando se raciocina em termos de paleogenética, a partir das populações africanas atuais. Que se supõe que são populações que têm uma ancestralidade, que descendem em linha direta, sem interrupção, dos africanos de há centenas de milhares de anos. Que há uma linha contínua, desde os primeiros Homo erectus até aos antepassados das populações atuais, como os Busquímanos e outros. Bom. Mas tu achas, desculpa, mas o teu palpite é que houve gene flow nos dois sentidos, não houve fluxo genético? Claro, necessariamente. Sim, não é? sim. Quando há intercâmbio é sempre nos dois sentidos. Ora, isto não invalida, portanto, e essa é uma questão que é muito importante, que o isolamento geográfico prolongado
tenha permitido a consolidação de diferenças, se quiseres, rássicas, importantes, mais importantes e mais significativas do que qualquer diferença entre etíopes do presente e esquimós, por exemplo, entre aborígenes da Austrália e esquimós do Canadá, não é? Portanto, não há dúvida que as populações humanas do passado, sobretudo nessa época, não é? Portanto, entre há 100 mil e há 500 mil anos, eram mais diferentes umas das outras do que quaisquer duas populações humanas do presente que nós comparemos. Mas quer isso dizer que eram espécies diferentes? Essa é que é a questão que está a debate. O teu ponto é que eram populações diferentes, mas da mesma espécie. Ora, se há fluxo genético, mostra que não havia isolamento reprodutivo. Se ainda por cima, de vez em quando encontramos um fóssil num sítio onde nunca se tinham encontrado, e esse fóssil, surpreendentemente, apresenta características que supostamente definiam duas populações diferentes na mesma pessoa, no mesmo indivíduo, é razão para pensarmos, os critérios que estão a ser utilizados não têm o significado que lhes está a ser dado. Isso aconteceu há pouco tempo com o fóssil que escavámos aqui em 2014, portanto, na Gruta da Aroeira, no sistema do Almonde, em Torres Novas, em cujo crânio vamos encontrar combinados características que os especialistas da evolução humana dessa época diziam definirem duas populações europeias distintas, talvez até duas espécies de europeus distintas que coexistiram aqui à volta de 400, 500 mil anos no continente. Não é? E na realidade encontra-se neste fóssil as características definidoras de uma e de outra combinadas no mesmo indivíduo. Neandertal e Denisovianos? Não, os Denisovianos são uma coisa do Extremo Oriente. Não, era, portanto, enfim, é uma coisa ainda mais, digamos, pormenor, mais interna, digamos, ao continente europeu. Portanto, seria o tipo Ceprano, que é um crânio que é de Itália, Ceprano Totavel, de um lado, e do outro lado, portanto, cima de Los Huesos da Tapuerca, aqui ao lado em Espanha, que supostamente, portanto, teriam, digamos, características que seriam exclusivas de uma e que seriam exclusivas da outra, aparecem neste indivíduo. Bom, outra questão que é relevante neste tema. Isolamento geográfico, sim. Desenvolvimento de variantes geográficas, rássicas, se quiser, mais diferenciadas umas das outras do que no presente. Sim. O isolamento e a separação foram suficientemente duradouros para que tivessem resultados espécies diferentes, com tudo o que isso implica em termos de isolamento reprodutivo, de comportamento, de cognição, etc, etc. A resposta a essa pergunta podemos encontrá-la de duas maneiras. Primeiro, olhando para a história do clima, das paisagens e da formação de barreiras geográficas importantes à comunicação entre continentes e entre as populações, por exemplo, épocas em que o Saara é muito grande ou em que desaparece, Exato. Épocas em que, portanto, de clima muito frio, em que a Anatólia é um planalto gelado e as montanhas do Cáucaso que são difíceis de transpor, vemos que esses períodos extremos têm durações da ordem dos 10 a 15 mil anos. Portanto, no limite, podemos supor que os intervalos durante os quais estes reservatórios genéticos estão isolados e não há qualquer contacto nem fluxo entre eles, serão dessa ordem de grandeza, 10 a 15 mil anos, 20 mil. Ora, nós temos uma experiência histórica recente que nos demonstra que isso, em termos evolutivos, é nada. A Tasmânia, os aborígenes da Tasmânia, não tiveram contacto com ninguém, mais ninguém do mundo até ao século XVIII, desde que, com a subida do nível do mar, a Tasmânia ficou ilha separada da Austrália. Os aborígenes da Tasmânia são uma espécie diferente dos aborígenes da Austrália? Não são. E nas Américas, não é? Isso ainda foi mais tempo, não é? A travessia para o continente americano foi para aqui 15 mil anos, sim. Sim, mas nessa altura, portanto, já havia, digamos, a colonização das regiões subárticas, já existia do lado da Sibéria. A passagem para o continente americano faz pelo istmo da Beríngia, que na altura, portanto, estava imersa, não é? Havia ligação entre os dois. Mas quando a água sobe e fica ao estreito que separa, portanto, a Sibéria do Alasca, as populações que viviam aí já dominavam, digamos, tecnologias de navegação que permitiam o contacto de um lado para o outro, não é? Portanto, as populações das Américas não ficaram separadas das populações da Sibéria quando o nível do mar subiu. Como assim? Não ficaram separadas? Ficaram separadas no sentido em que havia o estreito, mas esse estreito era navegável. Eles tinham tecnologia que permitia passar de um lado para o outro. Portanto, havia contactos. Continua a haver contacto? Continua a haver contactos e há até, portanto, vários modelos de colonização do continente americano que postulam, com base em critérios linguísticos, não é? Portanto, que houve várias migrações posteriores à primeira da Ásia para a América do Norte. Curioso. E quão recente
diferentes. Isso é complicado, não é? Não, eu estou a perguntar isso que a pessoa tem a ideia que quando foi descoberta, salvo seja, o continente americano, quer dizer, eram populações que não estavam em contacto desde essa travessia. Não. Continua a haver contactos, e até em época mais recente, contactos na América do Sul com a Polinésia, e ainda antes da chegada dos europeus, não é? A história dos vikings e tal, mas isso nunca foi. Sim, isso foi limitado. Sim. Não é? Foi limitado, nunca não sabe bem quando, bem como, não é? Não, sabe. Foi encontrado, portanto, o assentamento, a aldeia viking. Não sabia. Em Vinland, um sítio que eu acho chamado Lance Meadows, na Terra Nova. Está identificada, tem sido escavada, portanto há provas, portanto há coisas que vieram da Groenlândia que estão lá, que se pode determinar a proveniência, etc. Portanto, isso aconteceu mesmo. Não está só nas sagas, e não é lenda, é facto histórico provado pela arqueologia. Exato. Isto é o primeiro aspecto da questão. Portanto, quanto tempo seria preciso? É concebível que estas populações tenham estado isoladas e que significado é que isso tem em termos evolutivos? As escalas de tempo envolvidas são, em termos evolutivos, zero. Não têm grande significado. Chegam para gerar variantes, não é? Portanto, de cor da pele, até porque algumas dessas variantes têm que ver com a adaptação ao clima, como a cor da pele, que tem a ver com a síntese da vitamina D. Que são as mais rápidas que demoram tempo a adquirir, mas também demoram tempo a perder e, portanto, uma vez adquiridas, enquanto forem, digamos, vantajosas, mantêm-se, não é? Portanto, e sempre deve ter acontecido que as populações da Europa, e sobretudo as que viviam mais próximo das zonas com frequência cobertas de gelo, não é? Da tundra e tal, fossem de pele mais clara que as populações dos trópicos, porque isso é uma questão de fisiologia que tem a ver com a síntese da vitamina D. Portanto, isso é um aspecto da questão. Depois outro aspecto da questão é assim, bom, e se nós olharmos para o que sabemos sobre os processos de diferenciação de espécies a partir do antepassado comum entre os mamíferos em geral? Mamíferos que atualmente sabemos que são espécies diferentes, mas que são aparentados, portanto tiveram há relativamente pouco tempo o antepassado comum. Esses estudos existem para muitas linhagens de mamíferos e aqui há uma dúzia de anos um colega americano, talvez já mais, 15 ou 20 anos, teve uma ideia que para mim foi, que aliás foi nosso colaborador no estudo da criança do Lapedo, teve uma ideia brilhante para mim e que extraordinariamente simples, não é? Como todas as ideias brilhantes, que foi assim, bom, vamos lá ver. Qual é, nas linhagens de mamíferos que nós conhecemos, o tempo mínimo que é necessário para que duas espécies atuais que sabemos terem um antepassado comum tenham evoluído separadamente a partir dele o suficiente para se transformarem em espécies diferentes? Isto é, não se conseguirem reproduzir. Não se conseguirem reproduzir. E ele fez um estudo comparativo, portanto, para uma série de linhagens, e chegou e descobriu que a quantidade mínima de tempo necessária para que isso acontecesse era de 1,5 milhão de anos. E isto era para duas espécies de gazelas que têm um intervalo intergeracional de 4 anos. Ora, o intervalo intergeracional dos primatas, como nós, é no mínimo de 15 anos. Portanto, se tivermos isso em conta, multiplicarmos por 4 o tal 1,5 milhão de anos, são 6 milhões de anos. Seriam necessários 6 milhões de anos de isolamento reprodutivo completo, que é mais do que é mais do dobro do tempo que existem homens na Terra, não é? Para que se pudessem ter diferenciado espécies humanas no sentido pleno da palavra. Portanto, tendo tudo isto em conta, eu penso que o mais lógico, e é uma proposta que foi feita já aqui há 30 e tal anos, 40 anos talvez, por um paleontólogo especialista em evolução humana americano, o Milford Wolpoff, que o mais simples e o mais lógico e que evita confusões é dizer o seguinte: o género Homo tem uma só espécie, Homo sapiens, e todos os fósseis conhecidos são, portanto, Homo sapiens. Os Homo sapiens de há 2 milhões de anos, ou de há 1,5 milhão de anos, ou de há 500 mil anos, eram diferentes do Homo sapiens atual. Normal, chama-se isso evolução, não é? Portanto, a espécie humana evoluiu, transformou-se, não tem hoje o mesmo aspecto, sobretudo ao nível do crânio e da face, mas embora as diferenças também não sejam por aí além do que tinha há 1,5 milhão de anos ou 2 milhões de anos. Mas há uma relação de antepassado a descendente contínua, e depois há, quando olhamos para a variação coeva, em cada momento de tempo, variantes que mostram ou ilustram que no passado a espécie humana, essa espécie humana única a que pertencemos, foi muito mais heterogénea e diversificada do que é no presente. Olhando para as coisas desta maneira,
Os Neandertais são uma dessas variantes geográficas do passado. E se adotarmos este ponto de vista, tudo aquilo que aparentemente são problemas que resultaram da investigação moderna, da genética, dos fósseis como a crença do Lapede e outros, não são problemas, não é? São aquilo que seria de esperar. Que nós, humanos do presente, tenhamos, cada um de nós, entre 2% a 4% da parte do nosso genoma que é especificamente humana, que é de origem neandertal, passa a ser algo que não precisa de ser explicado. É normal, são nossos antepassados, temos alguma coisa deles. Como esses 2% a 4% não são os mesmos em toda a gente, o resultado, se somarmos esses 2% a 4% de neandertal que há em cada um de nós, e que já foi encontrado ao sequenciar-se genomas de humanos atuais, chegamos à conclusão neste momento, e com a continuação da sequenciação de genomas seguramente a percentagem aumentará, é que 45% ou 50% da parte do genoma neandertal, que era especificamente neandertal, ainda existe nos humanos atuais. Isso é muito interessante, sim. Portanto, existe, e em média corresponde a 2% a 4% do genoma de cada um de nós. Sim. Da parte especificamente humana do genoma, porque uma boa parte do nosso genoma é igual ao das moscas, claro, isto, aquilo, etc. Embora a maior parte desses genes neandertais que estejam na parte do genoma que não codifica, não é? Ou seja, que não... Está por todo lado. Está por todo lado, porque para ser 45% é muito, não é? Pois, agora aí já entramos noutra questão. Não é 45%, é 45% dos genes neandertais daquilo que era genoma próprio dos neandertais ainda se encontra nas populações humanas atuais. Mas pode vir da parte do genoma deles que não está... Antigamente chamava-se junk DNA, na verdade não é bem junk, não é? Mas não sabem o que é, na verdade, mas é aquela parte que não está a codificar. Não é bem assim, até porque... Não está a ser utilizado, no fundo. Há geneticistas que se têm dedicado ao passatempo de descobrir que consequências para as populações humanas atuais é que tem a posse dessas variantes genéticas que são características dos neandertais. E a grande parte está associada ao sistema imunitário, não é? Pois, uns dizem que há um gene que, quando está presente, está ligado à propensão para a esquizofrenia. Disse a certa altura, portanto, que as pessoas que tinham umas variantes que eram próprias dos neandertais eram mais suscetíveis a ter doença grave por infecção Covid e uma série de outras coisas. Eu não sou geneticista e não vou comentar essas coisas, mas com toda a franqueza acho que isso não tem qualquer espécie de sentido. Portanto, porque é uma visão determinística da relação entre os genes e a sua expressão, que das leituras que eu tenho de como funciona, portanto, o genoma, são, digamos assim, primitivas. Mas isto para responder à questão, portanto, se faz essa leitura é porque são genes que codificam, portanto, e que desempenham algum papel no desenvolvimento do organismo. E depois, vendo as coisas desta maneira, muitas outras descobertas portanto, que se têm feito ultimamente também deixam de ser surpreendentes. Não é? Porque, por exemplo, um dos projetos portanto, em que eu estive envolvido, que aliás começou por minha iniciativa, foi este que resultou na verificação de que a mais antiga arte rupestre, as mais antigas pinturas das cavernas da Europa, em 3 casos portanto, de Espanha, foram feitas há mais de 65 mil anos. Numa época em que na Europa não havia nada a não ser neandertais, portanto é completamente, digamos, pacífico que isso demonstra, aceitando que a cronologia é correta, não é? Significa que todas aquelas coisas que se dizia sobre os neandertais do ponto de vista cognitivo, como era uma espécie diferente, tinham que ser diferentes do Homo sapiens. Em que é que o Homo sapiens é sapiens? É porque é inteligente. Exato. Como é que se pode ser homem sem ser sapiens? Sendo menos inteligente. Não é? Este era o raciocínio, e é um raciocínio que tem raízes no século XIX, no conceito de que as funções cognitivas estão distribuídas no cérebro de forma rígida e compartimentada e que, portanto, das diferenças na morfologia da caixa craniana, que refletem as diferenças na morfologia do cérebro que está lá dentro, se podem fazer inferências sobre a cognição, a psicologia e a inteligência das pessoas. Sim. E isto dizia-se ser verdadeiro para as pessoas em geral, portanto, e deu origem a uma disciplina. Era a frenologia, não é? Que era a frenologia, não é? Portanto, que, palpando pela forma da cabeça se podia chegar à conclusão de ser mais ou menos inteligente. E essa era só entre Homo sapiens com a sua pouca variação, não é? Portanto, foi com base nesse raciocínio que o Neandertal, quando é descoberto em 1856 e é estudado, e é proposto que seja uma espécie diferente por um naturalista inglês, irlandês, portanto, na altura a Irlanda pertencia ao Império Britânico, chamado William
William King, e é ele que, com base no raciocínio de que a caixa craniana era muito diferente desse humano fóssil, da dos humanos atuais, e mais parecida com a do chimpanzé, segundo ele, do que com a da humanidade atual, a consequência é que, do ponto de vista, digamos, cognitivo, ele tinha que também estar mais próximo do chimpanzé do que da humanidade atual. E o facto de ele ter desaparecido também não significaria que teria sido suplantado. E além do mais, numa época do século XIX, em que havia muita tendência para confundir evolução com progresso, portanto, a evolução é do primitivo ao evoluído ou avançado, não é? É uma coisa teleológica, a árvore da vida, não é? Portanto, com os humanos sempre no topo, aquela imagem do Haeckel, não é? Portanto, naturalmente, sendo fóssil, tem que ser mais primitivo. Portanto, as duas coisas, não é? Fóssil mais primitivo, caixa craniana diferente, não pode ser tão inteligente. Neandertal, protótipo, no fundo, do primitivo abrutalhado de que nos tínhamos, ao contrário dos africanos, dos selvagens, não é? Naquela visão vitoriana da diversidade humana, de que nós, europeus, nos tínhamos, digamos, livrado. Não é? A humanidade atual como resultado da emancipação desses antepassados abrutalhados, de que ainda por aí, por esse mundo fora, nas selvas da América e da África, havia alguns representantes. Não é possível compreender os pontos de vista diferentes e as interpretações que se dão aos vestígios arqueológicos e aos fósseis neandertais e relacionados com a evolução humana em geral, sem ter bem presente este contexto histórico em que as ideias foram produzidas. Há aqui não só um problema de herança, de como a humanidade evoluiu ao longo das diferentes fases da sua história, há também a questão de saber como é que a ideia da humanidade evoluiu desde o século XIX até ao presente. As duas coisas têm que se conjugar para bem compreender, portanto, a natureza dos debates e ter posição. Agora, isto não quer dizer, às vezes existe muito esta coisa de dizer, cada um diz a sua coisa e na realidade não se sabe muito bem como é que é. Também não é bem assim. Há debate, há diferenças de pontos de vista, mas a ciência avança por falsificação de hipóteses e, portanto, há hipóteses que vão sendo falsificadas e, portanto, a gente pode não saber como é que as coisas foram, mas vamos conseguindo saber como é que não foram. Não é? Exato. Portanto, podemos ainda não saber muita coisa sobre os neandertais, mas algumas coisas já sabemos que acerca deles não são verdadeiras. E podemos dizer com segurança que não é verdadeiro, não há qualquer prova de que fossem fundamentalmente diferentes do ponto de vista cognitivo, porque os critérios que se podem utilizar, portanto, que são os critérios da cultura material, portanto, da manifestação prática da inteligência, por esses critérios não há qualquer diferença entre a cultura material que vemos associada a eles e a que vemos associada aos seus contemporâneos africanos, a que chamamos Homo sapiens, antepassados do Homo sapiens, ou Homo sapiens nesse sentido estrito, no sentido que lhe dá a visão da humanidade como resultante de uma evolução multiespecífica, pluriespecífica, com muitos processos de especiação e distinção. Então, mas espera, desculpa, isso era uma das coisas que eu te queria perguntar. Eu tinha a ideia que esses vestígios que existem de Neandertais e Sapiens no caso da Europa, existem determinados aspectos que não têm correspondência nos Neandertais. Ou não? Ou todos os vestígios que se encontram já depois dos Sapiens terem chegado à Europa, em termos da arte... Isso é uma excelente pergunta, porque dá a pé para entrarmos noutra questão muito importante neste tipo de debates, que é o pecado do anacronismo. O meu avô nunca usou correio eletrónico. No século XIX, os paleontólogos comunicavam por carta. Atrasados, Na Idade Média tinham que fazer sinais de fogo no alto das montanhas para comunicar, em vez de pegarem no telemóvel e perguntarem como é que vai isso. Quando se fala, portanto, de cultura, não é? Ela tem uma evolução, um desenvolvimento que se processa por mecanismos lamarckianos e não darwinianos. Portanto, no caso da cultura, é por transmissão de caracteres adquiridos, não é? A gente aprende uma coisa e passa à geração seguinte. E, portanto, a cultura é cumulativa. Aquilo que nós somos hoje, nós não podemos dizer que os neandertais eram mais atrasados porque nenhum neandertal pintou Altamira. Algo como Altamira. E algum africano, sapiens nesse sentido estrito, contemporâneo dos neandertais, pintou alguma vez alguma coisa como Altamira? Na verdade não sabemos porque não há poucos vestígios, não é? Está bem, mas não há provas. Mas repara, eu percebo o que queres dizer, mas repara, essa evolução cultural terá sempre existido, até há quem diga que existe
espécies como os chimpanzés, por exemplo, mas ocorreu a um ritmo muitíssimo mais lento antes da invenção da escrita. Claro, e depois, para não falar sequer da invenção da imprensa e de outras inovações. Ou seja, tu comparares vestígios neandertais com 70 mil anos com vestígios sapiens com 40, estou a ser mandado duas datas que acho que não são completamente absurdas, eu não esperaria que houvesse uma grande evolução cultural durante aquele período. Ou estou errado a pensar assim? Enquanto que entre o teu avô e nós, mas já houve de facto uma grande evolução cultural. Justamente, a evolução cultural é um processo acumulativo e é exponencial. Portanto, tem inícios em que, digamos, o aumento nota-se pouco, sim. Não é? E depois chega, quando atinge um certo patamar, dispara. Portanto, há vários patamares desses na história da humanidade. Os dois últimos e os mais importantes são a agricultura, a invenção da agricultura, que multiplica, portanto, a demografia da espécie, e depois a era industrial, não é? Portanto, que tem consequências ainda mais impactantes. Agora, 40 para 70 mil anos, sim, é muito diferente. Ou seja, tu achas que o que explica isso não é uma diferença, não lhe chamemos espécies, mas uma diferença entre aquelas duas populações, a nível cognitivo, é o facto de os sapiens terem mais de 30 mil anos em cima da evolução cultural? Não, vamos lá ver. Há 40 mil anos, portanto, as pinturas de Altamira têm 15 mil anos, não é? Portanto, nem sequer estamos a falar de 30 mil. Só se pode comparar aquilo que é comparável. Portanto, se quisermos fazer, digamos, análises do desenvolvimento comparado de sofisticação da cultura e tal, e não sei o quê, temos que, para já, usar critérios que sejam mensuráveis, porque dizer assim, não temos provas de que não tenham feito, mas se calhar tinham feito. Também posso dizer a mesma coisa dos neandertais. Ainda não encontro. Não, claro. Até 2018, até nós termos publicado aquele artigo na Science em 2018, era inimaginável que os neandertais tivessem deixado mãos em negativo nas paredes das grutas, pintado símbolos geométricos, etc. Essas pinturas eram atribuídas, eram prova, eram parte da prova de um pensamento complexo, sofisticado, que usava símbolos abstratos e tudo, dessas populações modernas do Homo sapiens e distrito do Paleolítico Superior. Afinal, foram os neandertais que fizeram. Portanto, nós só podemos trabalhar com base no conhecido. Sim, claro, aquela coisa da ausência de evidência não é evidência da ausência. Se alguém me disser assim, mas como é que eu sei que as populações africanas de há 70 mil anos não faziam pinturas como as de Altamira? Também faziam, até que não descobriu. Se vamos por aí, também posso dizer, como é que eu sei que os neandertais de há 200 mil anos não eram capazes de fazer pinturas como as de Altamira? Não descobrimos, mas se calhar também faziam, não é? Sim. Não pode mas então deixa-me perguntar de outra forma. Já saímos do plano do debate que tem solução do ponto de vista científico, não é? Quer dizer, pode vir a ter, mas para já ainda não existem dados. Não é? Mas durante quantos milhares de anos é que as populações sapiens e neandertais conviveram na Europa? Vamos lá ver. Portanto, ou seja, depois da chegada dos sapiens até à extinção dos neandertais. Portanto, os neandertais também eram sapiens, portanto... Eu disse populações sapiens. As populações... Então quem é que queres que eu lhe chame? Populações africanas? Eu uso... A maneira simples e elegante de resolver esse problema é falar, como se dizia, portanto, no princípio do século XX, em Cro-Magnons e Neandertais. São todos Homo sapiens. Os Cro-Magnons são as populações que, após a assimilação dos Neandertais, existem na Europa com um morfotipo esquelético que denota uma origem africana recente e que demonstra que na miscigenação predominou o tipo africano, pelo menos ao longo dos primeiros milénios. Podemos, em vez de chamar-lhes Cro-Magnons, porque é um termo europeu para populações africanas, dizer os agentes de Erto, que é uma jazida da Etiópia, portanto, onde apareceram restos já muito parecidos ou praticamente idênticos aos atuais, com à volta de 150, 200 mil anos. Pronto. Agentes de Erto e agentes de Neander, para evitarmos a taxonomia lineana que depois confunde as coisas, não é? Ou os descendentes dessas agentes vão encontrar-se, depois de muitos milénios de desenvolvimento mais ou menos isolado, mas sempre com fluxo. E essa questão é importante porquê? Porque nas regiões geográficas intermédias, como é o caso do Próximo Oriente, há uma coisa muito interessante, que é, há fósseis, estou a pensar agora por exemplo, na mandíbula de Tabun, que os especialistas se dividem sobre se classificá-la como Neandertal ou como Sapiens. Precisamente porque estão nessa zona intermédia. Há esqueletos dessa zona datados da volta de entre 50 mil e 120 mil anos, que alguns autores separam entre Neandertais e Sapiens dentro do esquema, portanto, de se tratar de espécies diferentes. Há outros que uns dizem que são Sapiens e outros dizem que são Neandertais. E há uma escola de pensamento que diz, não, que aliás é a escola de pensamento que predominava na altura da descoberta de muitos destes fósseis nos anos 30. Não, isto é uma só população.
só que é uma só população muito heterogénea. E, portanto, o que nós vamos encontrar na Europa é um polo dessa variação e na África o outro polo dessa variação. Naquela zona intermédia encontramos uma população onde os dois polos estão misturados. Há pessoas que pendem mais para um, há pessoas que pendem mais para o outro, há outros que estão intermédios, não sabem muito bem o que é que lhes há de chamar. Portanto, nestas zonas de confluência, que são as zonas-chave para compreender o processo, tirando o Próximo Oriente, há muito poucos fósseis. Por exemplo, no Egito, há muito pouco, se conhece muito pouco, não é? Toda aquela zona do Vale do Nilo, da Arábia, do Irão, que são zonas por onde todos esses fluxos tiveram lugar, que são as zonas da cintura do deserto, do Saara, Arábia, portanto, e sul do Irão. São as zonas onde, em épocas de aridez, os desertos se expandem e as populações estão mais isoladas, ainda por cima porque depois há glaciações nas montanhas, na Anatólia, no Cáucaso, no Pamir, etc. E são as zonas onde, quando há fases de melhoramento climático, portanto, e esses desertos se transformam naquilo que se chama o Saara Verde, que existiu no início do Holocénico, não é? Com lagos, com rios, com uma vegetação de savana. O Holocénico é há 12 mil anos, não é? O Holocénico, pois, é o período em que vivemos atualmente, começou há 11.700 anos. Nas épocas de deserto verde, as populações de um lado e do outro vão convergir, tinham estado confinadas nos extremos, vão convergir, vão juntar-se aí, vai haver miscigenações e como as populações que vão para aí mantêm relações para um lado e para o outro, o resultado dos processos de intercâmbio que acontecem nessa cintura latitudinal chave vão ter eco para norte e para sul. O que é que acontece? Inevitavelmente, sobretudo quando as populações humanas vão aumentando de tamanho e vão sendo cada vez mais numerosas e mais densas na paisagem, que é isso que acontece há 100 mil anos para cá, mais ou menos, o peso da componente africana inevitavelmente vai sempre predominar, porque estamos a falar dos últimos 500 mil anos, 85% do tempo corresponde a fases de glaciação. Fases de glaciação onde metade da Europa era desabitada, ou coberta de gelo, ou era tundra. O que é tundra? Tundra, portanto, é deserto ártico, não é? Portanto, aquela zona na periferia dos gelos. Onde não cresce nada. Onde não cresce nada, ou praticamente nada. Onde as renas vão pastar no verão, no Canadá, por exemplo, não é? Ora, os neandertais eram os esquimós da época. Não é? Não sei se mais ou menos, não é? Não todos, porque os do Mediterrâneo, digamos que eram o núcleo duro da população, portanto eram, digamos, se quiseres, como os índios das pradarias da América do Norte e dos Estados Unidos e do sul do Canadá. E depois tens os neandertais da Alemanha, da França e não sei o quê, eram os esquimós da época. E, portanto, o teu ponto é que não havia condições para haver populações muito grandes na Europa. Essas regiões havia muito pouca gente. Portanto, a África, que é já atualmente 14 vezes também da Europa. Portanto, na época, quando metade da Europa não era desabitada. E ainda por cima, a parte que era habitada com densidades de população muito mais baixas, teve sempre muito menos população. Portanto, essa menos população, os neandertais, enquanto se mantém relativamente isolada, pode manter as suas características próprias. Se esse isolamento se quebra, e o fluxo genético, que até certa época, portanto, era relativamente raro, mantinha a unidade da espécie, mas não era suficiente para quebrar a diferenciação rássica, por dizer as coisas de alguma maneira. Quando isso desaparece, inevitavelmente vai predominar na população miscigenada a componente demograficamente mais numerosa. Portanto, essa é a hipótese nula que tem que ser falsificada para explicar porque é que o tipo que predomina, porque é que os Cro-Magnons são mais parecidos com os africanos de há 50 mil anos do que com os neandertais de há 50 mil anos. Porque nós temos 96 a 98% de genes Cro-Magnons, não é? Para usar o... Sim, pois. Porquê? Vindos da África. Mas eu ia-te perguntar isso, ainda bem que puxaste para aí. Ou seja, a tua tese é que a hipótese mais provável é que seja apenas um jogo de números e não tem a ver com diferenças de inteligência, como ainda, apesar de tudo, acho que ainda há quem proponha, não é? E não tem a ver com... Sim, mas cada vez menos. Hoje em dia, as provas são tantas. Quer dizer, aqui há 25 anos, digamos, esta guerra começou quando eu e um colega italiano que trabalha em França, por razões diferentes, mas acabámos por chegar à conclusão que a história estava mal contada. E juntámos esforços para começar a olhar para a cultura material dos últimos neandertais com outros olhos, sem preconceito, não é? E começámos a ver coisas que isto não é uma coisa. E na altura publicámos 2 ou 3 artigos, 98, 99, com muito impacto, mas éramos assim uma espécie de vistos como, digamos, os marginais, não é? Aliás, os Mavericks. Quando em 2005 fui para a Inglaterra dar aulas, fui contratado para Bristol e durante 6 anos estive lá a dar aulas na Universidade de Bristol, no departamento de Arqueologia. Era o professor de Arqueologia Paleolítica da Universidade de Bristol. E na altura fui contratado e tal.
Foi interessante, gostei muito da experiência, uns colegas ótimos e tal. E depois, entretanto, saí de lá, vim para Barcelona, que estava mais perto de casa e das idas em que trabalhava e tal. E só quando eu já tinha vindo para Barcelona, é que um colega, colaborador e amigo que lá tenho, me disse isto: olha, tenho que dizer uma coisa que nunca te contei. Quando a gente te contratou, nem queiras saber a quantidade de mensagens do resto de colegas dos outros departamentos de arqueologia aqui de Inglaterra, nós recebemos a dizer: vocês estão malucos? Foram contratar aquele doido que defende que os neandertais não eram uma espécie diferente. Essa história é muito boa. Isto foi em 2005, portanto, há 18 anos. Depois disso, agora é mainstream dizer que os neandertais afinal eram... Mesmo as pessoas que defendem, os colegas que defendem ainda esse ponto de vista, mesmo, apesar de serem uma espécie diferente do ponto de vista cognitivo, faziam as mesmas coisas, eram igualmente capazes, já não se põe isso em questão, porque as provas são esmagadoras. Portanto, nós começámos com essa questão há 25 anos, olhando para coisas que já existiam, que estavam nos museus e tal. Mas depois disso eu encontrei em jazidas de Espanha objetos de adorno, portanto conchas perfuradas com restos de ocre, em jazidas com 120 mil anos. Tivemos o projeto, portanto, de datação. Para nós não estávamos à espera, não? Mas para a nossa grande surpresa fomos a encontrar, portanto, que a mais antiga arte das grutas era ainda da época neandertal. E as provas são tantas, não é? Que é muito difícil defender o ponto de vista tradicional sobre esse assunto. E já praticamente não se vê ninguém que o faça. Portanto, é uma daquelas coisas que mostra que realmente há progresso no conhecimento, não é? É cumulativo, lá está. Sim. É cumulativo, não é teleológico, é mas por avanço e recuos, sim. Discute-se muito, mas é daquelas coisas, da discussão nasce a luz, não é? Sim, justamente sim. É graças à discussão, à controvérsia e ao debate que as coisas vão avançando. Portanto, nesta altura, aliás, se fores a ver os artigos não é dos paleontólogos, dos geneticistas, não vais encontrar a palavra espécie quando eles falam de neandertais falam de neandertais, falam de denisovanos, falam de populações humanas, mas não vais encontrar a dicotomia. Não está lá a palavra. Sim. Não está lá. Eles não usam homo neanderthalensis. Não usam a categoria lindiana homo neanderthalensis. Sim, engraçado. Quem usa são os paleontólogos, alguns, não é? Portanto, os que ainda seguem, estão mais presos aderem a esse ponto de vista de que são espécies diferentes, porque resulta da maneira de pensar característica da disciplina, não é? Sim. Que os leva a ver as coisas dessa maneira. A genética tem por definição uma visão mais contínua, não é? Porque... Populações, claro, não é? Claro. E quer dizer, populações de miscigenação, de intercâmbio, enquanto éramos só alguns arqueólogos e alguns paleontólogos a ter este ponto de vista com base em dados da arqueologia, portanto, ou em fósseis com características intermédias, como a criança do Lapedo, depois como as fósseis que eu fui escavar em Oásia, na Roménia, ou mais recentemente com a história do crânio de Aroeira mais antigo, éramos minoritários. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Quando os geneticistas, que inicialmente eram grandes impulsionadores do ponto de vista que os neandertais eram completamente diferentes, com base apenas no ADN mitocondrial. Pois, eu ia te perguntar em relação a isso. Sim. Quando desenvolvem técnicas que permitem sequenciar o genoma completo, o genoma do núcleo, e não apenas o das mitocôndrias, dão-se conta... Que estavam lá os 2 a 4%, não é? Estavam lá, afinal... Eles nunca nos deram a razão explicitamente, atenção. Sim. Mas, a partir do momento em que eles entram no debate com este ponto de vista, ele rapidamente é adotado de forma geral. Nunca ninguém disse, aqueles gajos, afinal, tinham razão. Sim. Mas, na realidade, na prática, deram-nos a razão, que é o que interessa. Sim, exatamente, claro. Eu sabia dessa discussão que tu tinhas até, salvo erro, com o Svante Pabo, né, que ganhou recentemente o Prémio Nobel, quando ele e outros geneticistas diziam, lá está, com base no ADN, apenas no ADN mitocondrial, que não havia ADN neandertal no nosso genoma. E eles diziam porquê? Ou seja, eles diziam ainda com base... Quer dizer, diziam com base nos dados, naturalmente, mas a hipótese que eles colocavam, ou eles defendiam esse resultado com base... ainda na ideia da superioridade cognitiva do Sapiens ou com base na diferença populacional entre os dois, que era tão grande que tinha eliminado completamente os genes? Não, eles baseavam-se no ADN mitocondrial. Portanto, o ADN mitocondrial é transmitido só pela mãe, não? Pela linha materna. E o argumento era o ADN mitocondrial dos fósseis neandertais, dos quais foi possível extrair, portanto, esse ADN mitocondrial, é muito diferente
das populações humanas atuais. Não há nenhuma linhagem, não há rastros daquela linhagem nas populações humanas atuais. Portanto, é uma espécie... Já nessa altura isso era controverso, porque, outra vez, tomando os chimpanzés como quadro de referência, atualmente, a diferença entre linhagens de ADN mitocondrial que se pode encontrar entre dois indivíduos de uma mesma população, da mesma subespécie de chimpanzé, é superior à diferença que pode existir entre quaisquer dois humanos, incluindo os neandertais entre os humanos. Não é? Portanto, já nessa altura a questão era controversa e a proposta foi rebatida com base neste argumento. Mas havia outra questão muito importante, que é assim, como é transmitido apenas por via materna, uma linhagem que por alguma razão seja rara, facilmente desaparece. Facilmente desaparece porquê? Basta que uma mãe, que é a última representante dessa linhagem, só tem filhos do sexo masculino, a linhagem extingue-se. Mas a mãe teve filhos, não é? Portanto, esses filhos vão transmitir aos seus filhos o património genético herdado da mãe. Sim. O que não vão transmitir é a parte mitocondrial do genoma. Não, e além disso, o ADN mitocondrial é transmitido apenas por uma das 4 vias dos nossos avós, não é? Porque é só pela... É só pela mãe. É só pela mãe, portanto só pela avó materna. Só pela avó materna, não é? E, portanto, aqueles 2%, para usar o mínimo do intervalo, do ADN neandertal, aí só corresponderia a 0,5%. Portanto, também facilmente fica diluído. Esses 2 ou 4% é do genoma do núcleo. Eu sei, mas eu digo, no mitocondrial... No mitocondrial não, porque o mitocondrial não está ligado, portanto, digamos, ao desenvolvimento do organismo, portanto, não codifica, etc. e tal. Portanto, é o motor da célula. É o motor da célula apenas. E, portanto, aquele ADN que lá existe é um resíduo da época em que os seres celulares se formaram por junção de partes diferentes, e, portanto, esses organelos, não é? Eles mantêm um material genético, não é? Portanto, que é o ADN mitocondrial. Mas não há recombinação, não é? Portanto, ele é transmitido integralmente, não recombina. Sim. Não é? Ao contrário do que acontece com o ADN nuclear, portanto, metade vem do lado da mãe e metade vem do lado do pai, não é? No caso do ADN mitocondrial não há recombinação, até é herdado integralmente, portanto, ou está lá ou não está lá, não é? Portanto, depois há mutações e essas coisas todas e vai havendo modificações de forma aleatória e vão-se perdendo e vão aparecendo linhagens, mas o raciocínio é diferente. Mas o que eu quero dizer é, dos nossos antepassados neandertais... Sim. Só 1/4 é que passaram ADN mitocondrial, não é? Não. Porque para os outros perdeu-se, não é? Porque se tu só herdas, se é só herdado pela via materna... Não, mas não passou nada. Em teoria não passou nada. Eles diziam que não tinha passado nada, não é? Nada, e não passou mesmo. O nosso ADN, nas populações humanas atuais, as linhagens que nós encontramos nos neandertais não existem. Portanto, são linhagens diferentes das que existiam entre os neandertais. Ou pelo menos... das que existiam nos neandertais para os quais temos informação. É isso, mas o avô tinha a ver com isso. O que é que acontece? A explicação de porque é que as linhagens que ocorrem entre os neandertais não existem no presente é tão simples quanto esta. Extinguiram-se. Da mesma maneira que é como a transmissão dos apelidos, não é? No nosso caso, em Portugal, o apelido dos filhos é o do pai, não é? Eu, por acaso, é um bom paralelismo, é? Só que é o contrário. Se o pai só tem filhas... o apelido perde-se. Se for um apelido raro como o meu, é muito fácil perder-se, não é? O ADN mitocondrial é ao contrário. Portanto, se uma mãe só tem filhos, não tem filhas, e for a última, não é, dessa linhagem, desapareceu. Isso não quer dizer que essa mãe não tenha tido descendência. Claro. Quer dizer que essa componente do seu material genético não passou para a descendência. E, portanto, o argumento baseado no ADN mitocondrial era fraco por essas duas razões. Portanto, por isso simplesmente, as linhagens extinguem-se. Porque não há linhagens de há 40 mil anos no presente. Ok. E conhecemos alguma linhagem africana de há 40 mil anos? Não se terão extinguido também muitas delas? Aquelas que chegaram até nós são as que chegaram até nós. Seguramente muitas se extinguiram. Isso não quer dizer que as populações onde elas existiam estejam extinguidas sem descendência. Não é? Sim. Portanto, uma coisa é extinguir-se uma linhagem mitocondrial. Outra coisa é a população onde essa linhagem existia não ter tido descendência. Isso é uma coisa que só através do genoma do núcleo é que podia ser tratada. E, portanto, eu lembro-me, falaste agora no Pau, no ano de 2005, no mesmo ano em que eu fui para Bristol, curiosamente, tive um encontro imediato do 3º grau com ele, num congresso em Cambridge, destinado a discutir estes temas, e por coincidência ele apresentou os primeiros resultados do projeto que estava a desenvolver para sequenciar, até então só havia dados das mitocôndrias, não é?
e estavam a começar o projeto de sequenciar o genoma nuclear. Portanto, ele foi apresentar, depois viria a ser publicado nesse ano, ou ainda no ano a seguir, o primeiro milhão de pares de bases extraído do genoma nuclear. E calhou que, a seguir a ele, na lista dos intervenientes no Congresso, a seguir à comunicação dele, era a minha. E eu passei a minha comunicação a explicar porque é que tudo aquilo que ele e outros tinham a dizer sobre essa questão, na minha opinião, não estava bem, estava errado, e porquê, e apresentar os argumentos paleontológicos e arqueológicos resultantes da minha investigação com outros colegas dos últimos anos, que iam no sentido oposto. No dia seguinte, estávamos num college, não é? Portanto, os participantes todos ao pequeno almoço, estou descansado de tomar o pequeno almoço, vejo o Pablo dirigir-se para mim, com uma cara... Ele era um tipo colérico, era conhecido por causa disso, zangadíssimo, chateadíssimo comigo, de passar-me um sermão, como é que eu me atrevia que não era geneticista? Eu respondi assim com ironia, é verdade, mas sabes, sou um homo sapiens. Sou dotado de inteligência avançada e, portanto, tenho o poder do uso da razão, posso usar a lógica. E no uso dessas minhas capacidades atrevo-me a ter opinião sobre o assunto e acho que tenho razão e tal. Depois a coisa evoluiu, ele acalmou e traz uma conversa porreira de quase 40 minutos, chegámos atrasados ao congresso e tal. Mas ele estava preso à teoria, ou seja... Completamente. Bem, é um dos desafios de fazer ciência, não é? Porque de facto os dados diziam aquilo, não é? Pois. Mas depois tu podes ter duas atitudes em relação aos dados, que é, aliás, como transpassei já desta conversa, que é dizer, ok, estes são os dados que existem até ver, não é? E nós não sabemos o que é que falta descobrir, ou então podes passar a ter uma relação quase identitária com aquele resultado e construir uma teoria sobre ele. E no fundo era isso que ele estava a fazer, ou seja, estava... Não, ele estava amarrado aos resultados que tinha da disciplina dele, que era o do ADN mitocondrial, e aquilo dizia aquilo, e eu explicava porque é que isso não era suficiente, podia ser interpretado de outra maneira, e não contradizia, portanto, os dados. Ou seja, mas ele não disputava os teus argumentos, não é? Não. Nomeadamente... Ele dizia, o que eu tenho é isto, e isto significa isto, e não pode significar outra coisa. Sim. Dizia, não, desculpa lá, não é assim. Claro. Há outras maneiras. Mas era uma divergência empírica, eu estava a tentar perceber se era uma divergência também argumentativa. É uma divergência empírica. Aliás, eu faço de justiça a ele e à profissão em geral, à disciplina da genética em geral, que justamente eles não ficaram amarrados a esse ponto de vista. Exato. Portanto, passado poucos anos, 2010, fazem a publicação, portanto, do primeiro genoma nuclear completo, e é onde dizem isso que, pela primeira vez, preto no branco, essa coisa, os neandertais não se extinguiram, contribuíram para o nosso património genético, 2 a 4% das populações humanas atuais ainda têm, portanto, genes oriundos desse processo de miscigenação. Porreiro! Eles, pela força dos dados da própria disciplina deles, não se deixaram convencer por nós, não é? Mas deixaram-se convencer pelos seus próprios dados, mudaram de posição. Portanto, chapou, não é? O que é um bocado confrangedor é que, na minha disciplina, que permanece muito aquele pessoal que... Está fechado nas caixas. Está fechado. Eles, há 30 anos que defendem aquilo e não há maneira de... não há maneira de aceitarem as coisas como são, não é? Os geneticistas não, ok... Afinal não é assim, é assim. Claro, atribuem-se a si próprios os méritos de... Não vês qualquer referência aqui, isto é um ponto de vista com base noutros argumentos igualmente válidos. Lá está, todos são homo sapiens, não é? Mas pelo menos com os defeitos que isso tem também. Deram essa contribuição, e é uma contribuição muito importante, não há dúvida nenhuma, não é? Olha, 2 perguntas rápidas que temos que acabar ainda sobre esse processo. Primeira, essa miscigenação, nós temos dados que indiquem se foi mais comum pela via feminina ou masculina. E 2, para além da mistura, ou seja, para além da reprodução, nós temos algum tipo de informação que possa indicar se houve guerra também, à falta de melhor expressão, ou seja, pelo facto de terem populações diferentes, mas nós sabemos que o Homo sapiens também tem essa tendência. A resposta à primeira pergunta é não sabemos. O lógico é pensar, portanto, que foi nos dois... Sim. Não, porque olhando para o cromossoma Y, conseguirias perceber se calhar demasiado pequeno para isso, não sei. Não, justamente, por exemplo, a mandíbula de Olazé, portanto, que é juntamente com o crânio da jazida, que é do outro indivíduo, que nós escavámos na Roménia entre 2003 e 2005, que continuam a ser os mais antigos restos diagnósticos a que se pode chamar Homo sapiens no sentido tradicional da Europa, foi sequenciado, o genoma nuclear foi sequenciado, e justamente uma das coisas que se descobriu é que um dos cromossomas, não era o cromossoma Y, não me lembro agora qual é que era, um dos cromossomas tinha um segmento puramente neandertal tão comprido
que, devido à maneira como se faz a recombinação, portanto, com a passagem das gerações, implicava que, quando muito 4 a 6 gerações atrás, esse indivíduo tinha tido um antepassado neandertal puro. Um dia que tínhamos a sorte de encontrar, digamos, segmentos tão completos do cromossoma X ou do cromossoma Y em populações dessa época do contacto, ou quase logo a seguir, poderemos talvez vir a fazer inferências dessa natureza. Mas, vamos lá ver, é preciso ser realista, não é? Portanto, a quantidade de fósseis dessa época, ao fim de 150 anos de investigação, é muito pequena. A probabilidade de que o ADN esteja conservado em cada um deles é igualmente muito pequena. Que tínhamos a sorte de vir a ter dados desse tipo em quantidade suficiente para fazer extrapolações a nível populacional, para além de casos individuais. Sim. Realisticamente acho difícil nos tempos mais próximos, daqui a 100 anos, não sei, não é? Sim. Mas isso, olha, isso liga àquilo que eu te ia perguntar para terminarmos, mas agora antes disso, desculpa, eu perguntei daquilo do conflito, não é? Ou seja... do conflito. Não há. Sabemos que há exemplos de violência, não é? Digamos, há em esqueletos ou em restos esqueléticos de várias épocas da evolução humana, vestígios de trauma resultantes de pancada forte. Há alguns casos, claramente, a pancada forte é resultado de um instrumento. E, portanto, aí são casos em que há um indivíduo que atinge outro. Mas não conheço nenhum caso em que se possa dizer que é um indivíduo de uma espécie, entre aspas. Como é que poderias dizer também, não é? Poderia dizer se fossem casos dessa época, desse período de 200, 300, 500 anos, em que numa mesma região pode ter ainda havido populações racialmente diferentes ou de espécies diferentes, claro. Da maneira como é. Mas se é um Neandertal de há 60 mil anos ou um Homo erectus de há 200 mil anos que tem esse tipo de vestígios... Haveria outra maneira de saber, mas lá está, tem o mesmo problema de falta de dados, não é? Se tivesse uma noção mais ou menos exata das populações na Europa e as que vieram da África nessa altura, ou seja, da relação do peso das populações que existiam na Europa de Neandertais, lá está, e das que chegaram da África nessa altura, e depois relacionasses isso com a percentagem de genes neandertais que nós temos, conseguirias perceber, porque se houver, imagina que havia, parece-me fazer sentido, não? Imagina que a relação era 80-20, por exemplo, havia 20% de neandertais face a 80% dos que vieram, e de repente tens uma proporção de genes de neandertais no nosso genoma que é apenas 2 a 4%, houve uma mistura até certo ponto, mas houve uma razia dos genes neandertais, não é? Sim, mas isso, vamos lá ver. Só que nós não temos essa informação. Mas a razia dos genes não é a razia das pessoas, essa razia pode acontecer por vias naturais. Pode acontecer simplesmente como resultado de diluição ao longo do tempo. Porque se este processo de que periodicamente vêm gentes da África... Pois, eu estava a assumir uma coisa estática, que é uma simplificação muito grande. Portanto, há um primeiro contacto que desencadeia o fenómeno de miscigenação, que é muito mais importante e muito mais impactante que todos os que tinham acontecido em épocas anteriores. Isso tem lugar há 40, 45, 50 mil anos. Mas depois... O processo não para, claro. Pode ter voltado a acontecer, não é? Pode ter voltado a acontecer há 35 mil anos e há 30 mil, claro. Não é? E ainda por cima acontece outra coisa, é que as populações atuais não descendem necessariamente das populações paleolíticas dos locais onde nós atualmente vivemos. Sim, eu falei disso com a Luísa Pereira. Atenção, grande parte do nosso genoma, dos portugueses de hoje, tem a ver com os agricultores estepes, né? Do Próximo Oriente, da Anatólia, das estepes e não sei o quê. Há uma pequena contribuição, por exemplo, é uma coisa que a Luísa Pereira não sabia, porque vai ser publicada agora, mas através, portanto, enfim, da modelização dos dados cronológicos e dos raciocínios demográficos e etnográficos, aqui em 2017, com colegas espanhóis, nós publicámos um modelo matematizando, digamos, a difusão da agricultura para a Península Ibérica, que eu já tinha defendido há muitos anos, que tinha que ter sido uma coisa por pequenos grupos, por via marítima e tal. E, portanto, demonstrámos que era impossível isso ter acontecido ao ritmo a que os dados arqueológicos demonstravam que tinha acontecido, sem que o processo tivesse consistido na chegada de pequenos grupos de fora, portadores dessa economia, que interagiram com os caçadores-recoletores locais e que, portanto, em consequência disso, no genoma dos primeiros agricultores devia haver uma contribuição dos caçadores-recoletores, de tradição
paleolítica, em Portugal, maior, bastante maior do que no resto da Europa. Através da sequenciação do genoma nuclear de 2 crânios, portanto, dos primeiros agricultores de uma jazida que eu escavei aqui nos anos 80, que vai agora ser publicado no quadro de um estudo mais fogo sobre o genoma dos primeiros europeus, confirmou-se. Não é? Mas, digamos, a regra geral é esta. Os portugueses de hoje, ou os espanhóis de hoje, os franceses, não descendem dos Cro-Magnons de há 30 mil anos. Descendem de populações de origem próximo-oriental, asiática, em grande proporção. Não é? Sim. Isso tem muita piada. Sim. Em grande proporção. E, portanto, obviamente, a preponderância nessas populações ancestrais da contribuição africana seria muito maior do que nas populações paleolíticas coevas do extremo ocidental da Europa, e não admira, portanto, que se, digamos aqui há 20 mil anos ou 25 mil anos, os genes neandertais fossem mais comuns em Portugal do que são hoje, não admira que isso se tenha perdido, porque claro. O nosso património genético basicamente não vem dos portugueses de há 25 mil anos, vem dos turcos de há 12 mil anos, não é? Ou dos cossacos de há 5 mil anos ou de há 4 mil anos. E eu já não me lembro ao certo se foi essa migração que eliminou completamente a linha masculina. Houve um desses processos de migração, já não me lembro se foi esse. Já estamos a entrar numa época histórica que eu conheço pouco e não leio muito. Mas eu tenho ideia que isso é uma coisa que acontece em algumas regiões da Europa Central. Não é generalizado. Isto foi na Península Ibérica, isto que eu estou a falar. Eu já não me lembro qual desses movimentos foi. Bem, olha, ouçam o episódio com a Luísa Pereira, falamos disso lá. Olha, João, vamos terminar. Enfim, eu acho que a pergunta mais interessante para te fazer para terminarmos, até por várias coisas que nós falámos aqui, nós já percebemos que há nesta área uma limitação de dados. Ou seja, seria ótimo ter muito mais fósseis e mais ADN e não temos. E é por isso que existem várias perguntas em cima da mesa. Tu, se tivesses que fazer algum palpite sobre descobertas que possam vir a ser feitas nos próximos 10, 15 anos, o que é que tu dirias? Ou seja, coisas que venham a dar que falar nos próximos 10, 20 anos, que tenham a ver com discussões que estão a ser tidas agora e que, ocorre-me, por exemplo, serem descobertos mais fósseis em África, porque há de facto uma desproporção face ao que existe na Europa. Quer dizer, o que é que, para quem está a ouvir e tem interesse por estes temas, o que é que pode esperar e o que é que deve estar atento? Eu o que antecipo e que acho que vai ser, não sei se vai acontecer, mas antecipo que seja possível e a acontecer, portanto, acaba de vez com todas estas histórias, é a revelação de que a decoração por pintura ou gravura das paredes das grutas em zonas profundas não é que tenha mais de 65 mil anos, é uma coisa que começou há já 150 mil ou 200 mil anos. E digo isto porquê? Porque há uma gruta em França, que é a gruta de Bruniquel, onde a 300 metros de entrada, na escuridão absoluta, há 175 mil anos, com uma datação extraordinariamente precisa, as populações da região construíram 2 recintos circulares com troços de estalagmites que partiram. Eu vi essas imagens, sim. Embutidos nesses recintos havia lareiras, implicando um trabalho coletivo organizado, na escuridão, portanto com iluminação artificial, envolvendo, portanto, a movimentação no interior da cavidade de toneladas e toneladas de pedra. Para quê? Alguma coisa, obviamente, de natureza ritual, sim. Qualquer que tenha sido a substância do ritual, aconteceu. Ora, as paredes dessa zona estão completamente cobertas de calcite. Não se vê nada do que era a parede original. E tu palpitas que retirando essa calcite... Um dia... Retirando não, porque isso é estragar, não é? Mas há de haver alguém um dia há de inventar métodos tipo raio-x para ver por trás da calcita o que é que lá está, e quando isso acontecer eu estou convencido que vão aparecer coisas das tais que têm mais de 65 mil anos, que encontramos em grutas de Espanha, mas atenção, a única coisa que a gente pode dizer com segurança é que tem mais de 65 mil. Podem ter 65.001, ou 66 mil, ou 100 mil, ou 175 mil, não é? Porquê é que só podes dizer que tem mais tem a ver com a datação do carbono 14? Não, o método que se usa é o urânio-tório, que data a calcite que se formou por cima da pintura. Claro. Por cima da pintura. Certo. Nós não datamos a pintura. Sim, ou seja, aquilo tem que ser anterior à calcite. Pode ser um dia ou pode ser 100 mil anos. Ou pode ser, exatamente. Claro. Um dia, só seja. Sim. Claro. Sim, é uma datação indireta, né? É uma datação indireta. Está bem, boa, João. Excelente conversa, como eu calculava. Olha, não sei o que é que tens para recomendar. Não sei se é livro, se é... Olha, eu recomendava justamente para quem quiser mergulhar neste debate e o faça tendo presente aquilo que eu disse há bocadinho, que há que perceber que há aqui 2 evoluções. Há a evolução humana e há a evolução do pensamento sobre a evolução humana. E para perceber bem a importância que é este segundo aspecto da coisa, eu aconselho a todos que vejam um filme de 1956 chamado Neandertal.
É um filme a preto e branco, de Hollywood, que conta a história de um professor universitário. Não, eu não vou contar a história. Veja o filme. Dá só a sinopse, de que é que trata? É um professor universitário que desenvolve a teoria de que os neandertais, afinal, não eram os brutos ignorantes, mas eram pessoas normais, como nós, tão inteligentes e capazes, e que, para demonstrar, portanto, a sua teoria, inventa, portanto, uma poção mágica, um elixir, que, tomada, transforma a pessoa em neandertal. E eu, como bom científico, primeiro experimenta em si próprio e transforma-se num neandertal. Claro. E depois o que é que acontece? Não digo mais. Agora é que é melhor não dizer mais. Depois, até para mim. Mas vale a pena ver. Eu não fazia a mínima ideia que esse filme é muito presciente, em certo sentido. Não é 1958? 56. Eu vou ver, pelo menos. Já fiquei curioso. João, obrigado. Ora, obrigado eu, pá. E boa sorte para o Sporting. Isso é que vai ser muito preciso. Vai ser muito preciso. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.